Fala, tudo bem? Bora, bora para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar minha gratidão. Sempre vou vir aqui com gestos de gratidão, porque depois que eu entendi que a gratidão ela tem que preceder tudo, né? A gratidão abre portas. Então eu vou vir sempre agradecendo a você que chegou aqui e te incentivando a ser grato por tudo e em tudo, porque a gratidão ela nos transporta para outros mundos, né? Faz com que a graça nos alcance cada vez mais. Porque muitos queriam ter a oportunidade de estar assistindo um vídeo como você e não tem oportunidade de ter um lar, ter uma casa, de ter uma comida, de ter uma refeição, duas, três. Tem gente que faz cinco, seis refeições, enquanto pessoas que não faz uma. Então seja grato pelo alimento na sua mesa, seja grato pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua cama, pelo seu ventilador, pela sua saúde, porque Deus entende que a graça dele te alcança. Isso não é coisa que vem de nós, né? É o favor imerecido de Deus, é algo que nos alcança. Talvez até o teu emprego seja fruto da graça de Deus, que talvez você não merece, eu não mereça, assim como outras coisas. Mas Deus, mesmo assim, nos dá, porque a graça é o favor imerecido dele, né? Nós não merecemos, mas de igual modo a salvação, né? A salvação é pela graça. Nós não merecíamos, mas somos salvos por meio dela. Bom, vamos lá. Hoje meu dia foi praticamente igual ao seu, né? Sabe aquele dia que a gente acorda de um jeito e o dia vai mudando ao longo do percurso e chega no final do dia a gente fica para baixo, fica mal, entendeu? E isso faz com que a gente desanime. São muitas coisas que acontecem, né? Algumas atitudes de pessoas das quais você não esperava. E isso às vezes nos chateia, nos coloca para baixo, às vezes até alguns gatilhos. Eu tenho vários gatilhos, assim como você. E esses gatilhos às vezes nos põem em situação energética, né? O estado de sintonia é tão baixo, uma vibração tão fraquinha, né? Tão ruim, que às vezes a gente acha que sei lá, que a vida fica um pouco sem graça, descolorida, né? Um pouco sem sentido, mas a graça de Deus, né? O amor, né? A força que nós temos que encontrar além da nossa própria estrutura, ela tem que vir acima de todas as coisas, ela tem que vir e nos renovar, né? Nos colocar para cima. E isso não é diferente comigo, entendeu? Tem dias que eu acordo super bem e às vezes eu oscilo o dia inteiro, chego em casa mal de noite, tanta coisa que eu absorvo dos outros, até mesmo ataques, né, na minha vida direta, de forma direta e indireta, e também coisas do tipo que às vezes eu acordo super mal também. Eu acordo às vezes sem entender o porquê de estar vivo e a vida fica meio assim sem sal, sem sentido. E ao longo do dia as coisas vão se encaixando, né? Isso é normal, isso vai acontecer. Talvez você se encontre assim, né? Mergulhado em ansiedades, mergulhado em pensamentos obscuros, ruins, perdido em tantas situações, fatores, que às vezes você não consegue encontrar uma solução. Isso aí é normal. Isso aí, todos nós temos essas questões que nos botam em xeque, nos põem em dúvidas. E muitas das vezes a gente não tem a saída, a gente não sabe onde está a saída. E às vezes a saída ela não está de uma maneira lógica, não está de uma maneira racional. Às vezes tudo que nos basta é esperar é, o resultado dos dias passando, né? E as coisas mudando, né? O agir espiritual mudando muitas circunstâncias, sabe? Eu acredito muito que nas nossas vidas, às vezes nós somos alcançados de surpresas boas também. De igual modo, somos surpreendidos com surpresas desagradáveis. Surpresas essas que a gente não programa, não marca,
sabe? Como fosse um dia que é esperado. Ah, hoje eu estou esperando, sei lá, um acidente. Ah, hoje eu estou esperando sei lá, ser demitido. Ah, hoje eu estou esperando um diagnóstico de uma doença. Ó, hoje eu estou esperando, sabe, fazer um tratamento. Ninguém espera isso. Pelo contrário. Porém, entretanto, temos que estar preparados para esses dias difíceis também. Temos que estar preparados para esses dias ruins, esses dias dos quais nos emprega desafios. E nós temos que estar prontos para desafios. E desafios esses que às vezes coloca em dúvida, ou até mesmo coloca em xeque a nossa fé, entendeu? Um momento de dificuldade, os momentos de obstáculos, ele sempre vem para testar a nossa fé. Até onde nós somos capazes de enfrentar isso com tamanha determinação e até onde isso vai, entendeu? Porque às vezes não, tenho quase certeza que nós somos provados de várias formas e maneiras. E Deus nos prova para saber até onde nós somos capazes de ir, até onde a nossa fé é capaz de nos levar, até onde nós somos capazes de segurar um momento difícil, até quando, antes de Deus vir com socorro. Às vezes a gente não consegue ir muito longe, entendeu? Mas para aqueles que persistirem e irem até o final, certamente deles serão, sabe, a prêmio de Deus, um galardão, assim como diz, né? Que Deus ele nos prova de certa forma. E as nossas provações, as nossas lutas, elas vêm de certa forma para poder nos fazer crescer, nos fazer aprender a criar experiência, até mesmo maturidade, consciência, crescimento. Então tudo isso vem por meio de lutas, de provas, sabe? Batalhas. E não pense você que iremos encontrar tudo fácil pela frente, em todos os sentidos. Pelo contrário, em todos os níveis. Não pense você que a pessoa que tem uma situação social melhor que a sua vai encontrar uma situação melhor, até mesmo uma facilidade para lidar com certas questões. Eu acredito que o que muda é o tipo de problema, sabe? Talvez para você seja difícil, para quem tem uma situação melhor que talvez o dinheiro resolva, mas para esse, né, a situação é outra, na qual nem tudo é dinheiro, nem tudo é solucionado por meio de questões aquisitivas, até mesmo situações monetárias, sabe? E tem algo que eu às vezes fico pensando e entendendo, que tem coisas que pessoas com dinheiro não sabem lidar, que como nós, de certa forma, de uma maneira mediana, sabemos sair bem, que nós estamos prontos para qualquer tipo de situação, né? Nós aprendemos muito a lidar com a questão da resistência, da fé, da perseverança, coisa das quais pessoas que talvez com o dinheiro não conseguem sair muito bem, porque a mente dessa pessoa não é preparada para lidar com os dias difíceis. E isso aí me faz abrir dois tipos de interpretação, né? Dois tipos de interpretações, né? Desculpa. O primeiro é o que? A pessoa que tem a sua vida baseada simplesmente e somente no dinheiro, né? Quando assim perde a sua estrutura, porque a sua vida toda foi baseada em cima do dinheiro e não da sua questão emocional, da sua questão espiritual, que assim o mantém. Então, quando o dinheiro vai o sentido da vida, porque então o sentido da vida para essas pessoas era o dinheiro que assim tinha, e aquilo que o dinheiro ou proporcionou,
o que aquilo que o dinheiro o proporcionava, de certa forma. E quando esse mundo se vai, entendeu? Vai também a sua realidade, vai também a sua estrutura, porque para viver em outra situação social, na qual essa nova realidade assim o permite, é muito difícil esse choque. Tem muita gente que surta e muitas dessas pessoas atentam contra si mesmo, porque não se vê mais parte de um mundo que outrora não existe, entendeu? Não existe, não está preparado para isso. Em contrapartida, tem pessoas que se adaptam muito bem, né, com a perda. E é esse tipo de pessoa que eu quero falar. Porque o que faz com que as pessoas que perderam tudo alcance novamente a conquista, o faz dar a volta por cima, é algo que você vai instalar a tua mente agora, vai virar chave, você vai entender. Uma pessoa que chegou num nível de conhecimento, e esse nível de conhecimento o transportou para um mundo de riquezas, para um mundo onde ele descobriu muitas coisas por meio daquilo que a capacidade dele de conhecimento materializou. Quando ele perde isso, ele consegue voltar. Ele consegue voltar e reconquistar muito mais. Porque o que o fez chegar lá não foi o dinheiro que ele teve e que foi perdido. Foi o conhecimento dele, a mente dele. A mente dele fez com que ele se reconectasse com aquilo que ele já conquistou. É como se fosse, vou tentar falar de uma maneira simples, é como se fosse uma memória muscular. Entendeu? Nosso corpo tem uma memória muscular, a gente treina, a gente vai chegar num resultado. A gente pode ficar sem treinar durante um bom tempo, mas quando a gente volta, dentro de um tempo, a gente recupera, porque nosso corpo tem essa memória, tanto para corrida, tanto para musculação, hipertrofia, tem essa memória. Então, de igual modo, quem tem uma mente milionária, quem pensa grandemente, quem produz riqueza, por mais que ele quebre, ele vai voltar, porque a mente dele até tem essa memória de como chegar lá novamente rápido. Eu posso citar 2 exemplos aqui. Um foi do ex-presidente dos Estados Unidos, o louro lá, não vou falar o nome para não causar restrição, entendeu? O lourão, ele perdeu, né, bilhões de dólares. Em menos de um ano ele conquistou de novo, entendeu? De igual modo, um brasileiro que também foi preso nessas operações que a Polícia Federal fazia, né? Não sei que é Batista. Esse também, ele chegou novamente. Entendeu? Por mais que eu venha falar o seguinte, a nossa mente, ela tem caminhos dentro de nós. Se você já conseguiu, presta atenção que eu vou te falar agora, se você já conseguiu acessar campos dentro de si mesmo, dentro de você, se você conseguiu chegar a lugares, ver lugares, e hoje em dia a sua realidade é diferente, certamente você vai voltar para lá, até para lugares maiores, porque você já sabe o caminho. É só se reconectar, entendeu? É difícil para quem nunca conquistou nada. Então como é que você vai chegar num lugar que você nunca conquistou? Como que você vai conseguir ver uma coisa como você vai conseguir viver algo que você nunca viu? É muito difícil para uma pessoa que nunca viu querer algo que não existiu ainda dentro dele. Agora, para aqueles que já viveram e não vivem mais, é mais fácil, que já sabe. Exemplo, carro. Como que você vai falar para uma pessoa como é dirigir sem ela ter aprendido? Ela não vai saber.
Dentro da cabeça dela, ela não sabe. Agora, para você que já dirigiu 10 anos da sua vida e está aí 2 anos sem dirigir, te der a chave de um carro hoje, você anda com ele hoje mesmo. Por quê? Já está gravado isso. Então, o caminho da prosperidade, o caminho da riqueza, o caminho, seja lá qual for, que você já trilhou um dia, ele já está gravado dentro de você. É a mesma coisa daquilo que você tem como dom, vocação, sabe? Como talento, como dom. Isso tudo é teu. E só cresce, só aumenta, só potencializa, só aumenta. E não importa o tempo de distanciamento disso, né? Eu acredito que há sim uma descontinuidade, um despreparo, até mesmo uma falta de prática de quem faz todo dia, entendeu? Você não vai querer comparar um motorista de ônibus que dirige todos os dias 8 horas por dia, durante sei lá quantos meses aí, com um piloto de final de semana, um motorista de final de semana. Então, obviamente, e de igual modo é assim a nossa vida, entendeu? Quero falar o seguinte: você tem um caminho gravado dentro de você, você tem um percurso talvez que você não trilha mais, mas ele está pronto dentro de você. Você tem um caminho, entendeu? Por mais que você se encontre hoje distante desse caminho, ele está pronto dentro de você. Só você trilhá-lo novamente, entendeu? E eu vim aqui hoje, assim, acho tão interessante que quando eu venho para falar uma coisa e eu sou direcionado a falar outras coisas, isso é bom, é liberdade do espírito, né? Uma liberdade espiritual faz com que o espírito ele fale o que quer, da forma que quer, e alcance aqueles que assim têm ouvidos para ouvir, entendeu? Tem uma mente para absorver isso como uma semente que venha germinar, que venha entrar em solos férteis, que venha com isso dar frutos e frutos bons no tempo certo. E esse recado seja para você que está aqui ouvindo, que tem um caminho que você não trilha mais há muito tempo. Esse caminho está gravado, esse caminho ainda existe. Só falta você acessá-lo novamente, entendeu? Limpar aquilo que ofusca a direção do teu propósito, que ofusca a direção da tua caminhada, que ofusca a direção, sabe, daqueles que quer enxergar uma luz no fim do túnel. Você sabe esse caminho existe. O caminho da sua salvação, o caminho da mudança da tua vida, da transformação da sua vida, sempre esteve gravado dentro de você. Por mais que talvez você tenha voltado e escolhido um caminho diferente, o caminho, né? O caminho, a verdade da vida, o caminho que nos leva para a paz, para a mudança de vida, de mente, de atitude, ainda persiste. É o caminho. É o caminho. Assim como diz Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem após mim, ninguém vem se não for por mim, entendeu? Jesus é o caminho, Jesus trilhou esse caminho primeiro. Então, tenha essa consciência de que o caminho correto, né? A estrada certa, correta, é o caminho em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. E isso é interessante a gente ter gravado, porque durante um bom tempo a gente sente o caminho certo a ser seguido. A vida sempre foi feita de bifurcações, né? Duas estradas, escolhas. O caminho do bem entre o caminho do mal. O caminho do justo e do injusto. O caminho do certo e o caminho do errado. O caminho, sabe, de ser probo e da improbidade, né? O caminho do sucesso e o caminho do fracasso. A gente tem diariamente escolhas, e cada escolha nos leva, sabe,
para rotas, caminhos diferentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Na verdade, é sobre isso que Deus quer dizer, para escolher um caminho sobre a moda excelente. Um caminho que já está gravado dentro de você, que vai te levar cada vez mais longe, cada vez mais para perto dele, cada vez mais para perto daquilo que você sabe, você sente, que é um caminho de transformação, que é um caminho de paz, que é um caminho de mudança, que é um caminho da certeza que arde dentro do seu coração. Então, não hesite em não querer seguir esse caminho, porque é uma coisa que eu falo, a gente perde tempo, porque não há rota, não há atalhos. O caminho é um caminho de dificuldade, os caminhos tortuosos, os caminhos tortuosos só irão nos afastar, né, do caminho que a gente tem que seguir. E a gente perde o quê? Tempo. A gente se perde. E às vezes a gente está tão distante, né? A gente escolhe uma rota e vai tão distante do caminho que já estava sendo trilhado, que às vezes se perde, não consegue mais voltar. Entendeu? Há caminhos de escuridão, há caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas são caminhos de morte, são caminhos de trevas, são caminhos, sabe, de escuridão, um caminho de solidão, um caminho do fim, do nada. É um caminho que nos distancia cada vez mais de quem somos. Porque cada vez mais que caminhamos para perto de Deus, para perto de um caminho de luz, para perto de um caminho de transformação, para perto de um caminho que nos transmuta, a gente está cada vez mais perto de Deus, consequentemente de si, de nós mesmos. O caminhar pelo caminho trilhado por Ele primeiro nos reconecta conosco, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós nascemos para ser. Isso é interessante porque o caminho da salvação, o caminho de Cristo, o caminho do reencontro com Ele, faz com que nos reencontremos nele, para Ele e com o propósito de segui-lo. E se você não tiver a mente aberta, se não tiver a revelação do Espírito, você não vai conseguir entender isso, você vai ter que voltar. Mas eu estou conseguindo entender, porque eu consegui me reconectar comigo mesmo depois que eu voltei para esse caminho. Porque há muitos caminhos que são trilhados, entendeu? E muitos são de perdição. Muitos caminhos talvez sejam caminhos para nos distrair, nos fazer perder tempo, porque não é o nosso caminho. Então, quando a gente não está no caminho certo, a gente perde tempo. Interessante que a gente sempre sabe qual é o caminho, e a gente vai para quebrar, dar com a cara na porta, se perder no caminho que a gente sabe que não é nosso, entendeu? E a gente sempre sente que nosso caminho é um caminho da retidão, um caminho, sabe, de trazer luz, de fazer o bem, de estar vivendo diante de pessoas que são iluminadas, mas a gente prefere o caminho das trevas, o caminho das drogas, o caminho do álcool, o caminho da perdição, um caminho sem sentido, um caminho vazio, um caminho que a gente sabe que está nos afastando de nós mesmos, do nosso propósito. E isso aí, eu posso dizer, cara, que são caminhos que hoje em dia são caminhos que parecem labirintos, né? A gente vai entrando em cada rua, cada vez mais distante de um caminho que a gente deveria seguir, e a gente se perde, porque a gente não tem mais a consciência do caminho de volta.
a gente não sabe mais, a gente não sabe mais como voltar. E muitas dessas pessoas que hoje você enxerga, assim como eu vejo na rua, estão perambulando por aí sem a consciência de onde estão indo e para onde, da onde vieram e para onde estão indo. Quantos estão assim, sabe, mergulhados em loucura, embriagados, drogados, andando para um lado para o outro, sem saber para onde estão indo, porque se perderam no caminho. E é do caminho da consciência. Por isso que estão perdidos. Quando a gente encontra o caminho da consciência, a gente se reconecta com esse caminho de novo. A gente se reconecta com o caminho que a gente nunca deveria ter saído. E aí esse caminho que hoje eu trilho, um caminho sobre a modo excelente, um caminho que me leva para dentro de mim mesmo, o caminho que me leva para dentro de níveis cada vez mais profundos. São caminhos que me levam, são caminhos que me levam para níveis cada vez mais profundos dentro de mim mesmo, e cada vez mais a fundo eu consigo acessar, mais alto em consciência eu consigo atingir. Então cada vez mais que eu desço, cada vez mais que eu mergulho em conhecimento, em graça, diante do meu propósito e diante da minha natureza, que está além da minha própria estrutura material, carnal, onde eu consigo acessar de maneira cada vez mais aprofundada de questões que vai além da minha própria natureza, onde eu consigo acessar campos cada vez mais profundos diante de um universo que existe dentro de mim de forma espiritual, cada vez mais alto. A minha consciência ela se impõe para que eu consiga acessar novos conhecimentos, novos níveis, e esses novos níveis me levam para novos caminhos, novos lugares, com novas consciências que estão acima de outras consciências que por hora conseguiram acessar por mergulhar cada vez mais fundo dentro de si mesmo, buscando cada vez mais entender a essência, sabe, tentando entender cada vez mais por dentro das entranhas da essência espiritual, para que níveis superiores sejam alcançados. Então é por isso que às vezes eu consigo entender o convite de Deus chamando Ezequiel para mergulhar. A água bate no joelho, a água está batendo na cintura. Ele falou, Ezequiel, mergulha. E nesse mergulhar ele entrou no oceano de conhecimento. Porque é esse oceano, sabe, que eu estou dizendo que nós temos que entrar dentro desse nosso desligamento, né, da matéria. E quando nós desligamos, nós nos ligamos com essas profundezas espirituais existentes em nós. Quanto mais fundo a gente consegue chegar, mais alto a gente consegue subir. Isso aí você não vai entender se não estiver ligado. Você não vai conseguir entender. Você não vai entender não. Entendeu? Eu, assim, eu vou com cordas, mas tudo que Deus vai me dando de conhecimento, e isso aí vai avançando, eu vou aprendendo, assim como vocês. Entendeu? Então volte, reconecte-se com o seu caminho, volte trilhá-lo. O caminho já está pronto, o caminho já está aí. É só você sair do caminho que está te levando para a destruição, para a morte, para a perdição, para a ruína da sua própria vida. Volte. Tem um caminho já preparado para você. E o caminho está dentro de você. E é esse caminho que vai te levar para a salvação, para a transformação da sua vida, da sua história e, consequentemente, de todos que assim
te cercam, beleza? Bom, essa é mais uma mensagem, mais uma palavra. Eu agradeço a Deus, agradeço a você que até aqui tem se preenchido nesse conhecimento, que também tem me alcançado, eu estou muito feliz. Não se esqueçam de se inscreverem, de compartilharem com aqueles que vocês acharem que devem compartilhar. E gratidão. Muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo e até breve.